Are you okay? So, and are you okay? Are you okay, Annie, are you okay? So, and are you okay? Are you okay, Annie? Nossa, eu tava maconhado nesse momento, mano. Gary, não! You've been hit by... Been struck by a smooth criminal. Qual é? Seguinte, eu estou aqui no começo desse vídeo para dizer o quão bizarro e grotesco foi pesquisar sobre. Sério, esse álbum Kiwi sei lá o que são muito agressivos, cara. Tem sangue na parada, tem criança drogada e enjaulada, uns negócios bizarros. Por isso, tem algumas coisas aqui que não irei mostrar. Tá, mas eu não tenho problema com essas coisas não, mesmo. Ah, já que você não tem problema, você pode acessar o link na descrição e ver as imagens por si mesmo. Ah, então vai estar tudo na descrição. Tudo na descrição, bebê! Abaixe agora e Uau, acesse! propaganda! World of War. Os Algonquinos do inglês Algonquins é uma tribo nativa americana, ou seja, uma tribo que originou-se no país que no caso é o Canadá. Habitando o nordeste da América do Norte, os Algonquinos têm parentesco cultural com as tribos Odawa e Ojibwe, formando o agrupamento dos Anishinaabe. Uma explicação rápida sobre o que é Anishinaabe. Os Anishinaabe são um grupo de indígenas culturalmente juntos que atualmente moram no Canadá e nos Estados Unidos. Essa união inclui os povos Odawa, Saltax, Ojibwe, Potawatomi, Odicre e Algonquin, os nomes em inglês. Uma curiosidade rápida: a palavra Anishinaabeg significa pessoas de onde desceram e bons humanos. Minha dicção falha nessas horas, é muito. The Algonquian languages, also Algonquian, are a subfamily of American indigenous languages that include most languages in the Algic language family. The name of the Algonquian language family is distinguished from the orthographically Desculpa. Acontece. Enfim, como dito, a linguagem dos algonquianos vem de uma subfamília da linguagem dos indígenas americanos, a maioria vindo da família da linguagem álgica. O nome da família da linguagem algonquiana é ortograficamente similar ao dialeto algonquino, da linguagem dos indígenas Ojibwe. Caralho. Gary, Oi. tu conhece algum indígena? Não. Oh. Agora iremos falar um pouco sobre a origem dos algonquianos. A tribo nativa americana é um grupo que tradicionalmente falavam em idiomas semelhantes e tinham modos de vida parecidos. Crês, moicanos, delawares, ojibwas, shauneses e algonquinos são algumas das muitas tribos algonquianas. No início, os algonquianos viviam no sul do Canadá, em uma área ao norte do rio São Lourenço. Ao longo do tempo, se espalharam e terminaram ocupando grande parte dos Estados Unidos e Canadá atuais. Seu território incluía a Nova Inglaterra, a região chamada Costa Atlântica, a área dos Grandes Lagos e parte dos Grandes Planícies. Bem, ocupava muito espaço. Deixa eu ver aqui quanto que ocupava. That's quite big. Impressive. Os algonquinos ficaram famosos pelas artes com bolinhas e costuras, chamadas de beadwork. Não confunda com bad, de cama, nem bad, de malvado. É beadwork. Beadwork. Professora de inglês Suzy, por favor, pause e nos ensine como se pronuncia. B-E-A-D-W-O-R-K. Work, trabalho, e bead de não sei o que. Demonstrando assim como a tribo se organizava e como era a sua força. Cadê o Heitor, velho? Pelo amor de Deus, onde que ele tá fazendo? Ele deve estar perdido num grupo de papelão. Heitor! Alô, Onde tu tava? mano, eu tive um sonho muito legal, velho. Ah, meu Deus do céu, como assim? Mano, eu tava dormindo, velho. Eu queria falar que eu tive um sonho da hora. Tava lá no posto lá, eu fui comprar salgadinho. Que sonho, Heitor, pelo amor de Deus, tem um trabalho, a gente só tem 4 minutos de apresentação. Fala qualquer coisa aí pra esses caras. Eu já volto. Certo, mas os Algonquins têm muitas tradições e rituais,
Então é por isso que ele listar apenas algumas tradições e rituais que esse povo tinha. Bem, eles praticavam animismo, mas de forma resumida. O animismo é a crença em espíritos. Para eles tudo tinha espírito. Tinha espírito nas águas, tinha espírito nas plantas, nos animais, em qualquer lugar. E esses espíritos, eles acreditavam que eles podiam fazer o bem ou o mal. Tanto faz. Os nomes que eles davam para esse tipo de espírito eram manitus. Há registros que dizem que os manitus ensinaram a eles construir casas, plantar milho e usar o fogo. E que quando esses espíritos ficavam com raiva, ficavam bravos com eles faziam que grandes tempestades acontecessem ali no lugar, ou faziam com que os caçadores não conseguissem pegar sua presa. E para eles existiam vários manitus. Também há registros que dizem que um poderoso manitu criou eles e os garantiu a colheita. Além de que também tinha os que controlavam o clima e os ventos. Um ritual que essas tribos também tinham era de que os garotos eles recebiam uma dose de uma substância conhecida como Wissokan. Ela é 100 vezes mais forte que o LSD. Mas não é só isso. Antes eles são enjaulados. Aí sim, depois disso, eles dão a droga para os garotos. Eles faziam isso com a intenção de fazer com que esses garotos esquecessem a infância, para que assim eles pudessem passar para a vida adulta. Só que, tinha problema, porque como essa substância era tão forte, alguns garotos simplesmente perdiam a memória da família, ou esqueciam até quem eram. Essa tribo gosta de criança, hein? Os algonquianos também tinham um outro tipo de tradição. Eles faziam com que garotos de quase 12 anos de idade iam para florestas para ficarem sozinhos lá. Ele ficava dias na mata sem comida, sem nenhum tipo de ajuda, só esperando que os tais manitus ajudassem ele vindo através de um sonho. O manitu em questão poderia vir como um tipo de animal, normalmente era um pássaro. E ele ajudaria a criança pelo resto da vida dela. Tá, você pode estar se perguntando, e por que eles não mentiam e só ficavam na aldeia? E caso ele voltasse para a aldeia sem ter o sonho espiritual dele, ele era mandado de volta para a floresta, até ele ter o sonho. Porque para eles todo Algonquin tinha que ter um sonho espiritual para ser um homem. Uma outra tradição que os algonquinos tinham era a da Festa dos Mortos. E não, antes que alguém já pergunte, eles não celebravam os mortos nesse tipo de festa. Eles faziam isso porque eles acreditavam que desse jeito daria para livrar as almas da morte e ao mesmo tempo permitir que elas fossem para uma espécie de paraíso, um lugar que elas pudessem descansar. É um significado positivo no final. Porém, isso também fez com que as aldeias gerassem uma espécie de fortalecimento das relações que elas tinham entre si. E também teve a troca de presentes, que eles trocavam principalmente pele de castor. Eu ainda não entendi o porquê, mas eu sei que ela era usada nesse tipo de ritual. Porque o ritual era mais ou menos assim. Eles colocavam os corpos das pessoas que morreram ali, os corpos que não estavam tão destruídos assim por causa das batalhas, colocavam ali num lugar, e nesse lugar eles botavam fogo, mas tinha ali uns preparativos. Eles colocavam numa espécie de lugar ali que não ia machucar ninguém, não tinha como o fogo se alastrar, eles colocavam pele de castor ali também. Era bem feito, era bem decorado também. Terminei, Felipe. Então esse foi o vídeo. Descobrimos que a origem dos algonquinos foram do sul do Canadá. Descobrimos o que também, Heitor? Bom, a gente também viu que a tradição deles é bem diferente da nossa. Coisas que na nossa visão é bem tenso. Bem, eu gostei da parte onde davam pele de castor um pro outro, como troca de amizade. Isso eu ainda tô tentando entender o porquê. Enfim, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te entretido e tenha te mostrado o quão diferente são as tribos indígenas da nossa. Entretido? Isso é um trabalho escolar, Felipe.
Não é porque é um trabalho escolar que pode deixar de ser algo legal. Mas pra que ficar entretendo? A gente tem que apresentar um negócio. Mas também é bom manter a atenção de quem tá nos assistindo. A gente pode fazer isso sem ficar.